dinheiro é tanto tabu, ele é tanto tabu que a gente não fala sobre ele. Vocês já perceberam? É quase como se fosse proibido se falar sobre dinheiro. Essa conversa que a gente está tendo aqui durante esses dias, né? Ela para algumas pessoas é ofensiva. Vocês já pararam para pensar nisso? Teriam algumas pessoas que estariam aqui neste momento, não é? E que não conseguiriam ficar 10 minutos nos ouvindo porque se sentiriam agredidas pela temática dessas lives, porque consideram o dinheiro um grande pecado, porque consideram o dinheiro um mal, porque consideram o dinheiro sujo, porque consideram o dinheiro não espiritual. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Duvido que exista uma pessoa no mundo que não queira ganhar, não é? Mesmo aquelas pessoas que são desprendidas e que querem fazer a caridade para as outras pessoas também precisam de dinheiro. A gente falou isso aqui outro dia. Existem 4 planos da nossa existência que são importantes para a realização do ser, para que o ser ele se sinta completo. Eu digo que são os 4 pilares da nossa existência, né? Que é o pilar material, o pilar mental, o pilar espiritual e o pilar emocional. Né? Sem esses 4 pilares, com certeza, nós vamos ter uma grande dificuldade de realizarmos qualquer coisa na nossa vida, não é? O material, porque é o que nos dá a nossa subsistência, é o que nos dá é, o dinheiro para a gente comer, para a gente se vestir, para a gente poder, inclusive, até ter saúde, gente. Vocês sabiam que a nossa saúde ela está diretamente ligada, né, a esse plano material, não é? Tanto que é da Terra, né, ou seja, desse plano material, dessa dimensão material, que a gente tira a cura para as nossas doenças, não é? Então, a nossa saúde está diretamente ligada ao nosso plano material. E uma vez que o nosso plano material ele esteja em desequilíbrio, a nossa saúde também entra em franco desequilíbrio. Tá? Não é à toa, não é? Que a maior parte dos problemas que se somatizam no ser humano e que desencadeiam as doenças da nossa vida, as doenças modernas, não é? Ou que se somatizam mesmo, né, no nosso corpo, muitas delas têm origem naquilo que a gente faz no nosso plano material, não é? Uma pessoa que não trabalha com o que quer, vai para o trabalho arrastado, não é? Está num emprego que não gosta, aonde é humilhada, aonde, enfim, não se sente colaborando para o todo, com certeza ela vai desenvolver doenças na vida dela e no cotidiano dela. Porque o nosso corpo acaba desenvolvendo mecanismos para nos tirar daquele meio que nos agride, não é? Para nos tirar daquele lugar que está nos fazendo mal. A doença que a gente desenvolve é nada mais, nada menos do que uma forma do nosso corpo falar: você precisa ficar com você mesmo, o que você está fazendo, aonde você está trabalhando, a relação que você está desenvolvendo, né? Não é boa para você, certo? Então, é, o nosso corpo dá sinais quando as coisas estão erradas. Tá? As depressões que a gente tem, né? Hoje tem as doenças tão modernas como a síndrome do pânico e coisas nesse sentido. Na realidade, muitas delas se originam da nossa insatisfação com a nossa vida, com a vida que a gente vive. Eu digo, se eu fosse uma pessoa que tivesse que acordar todos os dias da minha vida e ir para um emprego que eu detesto, um emprego de carteira assinada, para ganhar uma mixaria no final do mês, mixaria essa, que ainda me é descontado, né? Impostos e encargos no final do mês, eu seria uma dessas pessoas que tem por aí
que vivem se entupindo de remédio, porque o remédio ele amortece a nossa realidade, essa é a grande verdade. Não é? Então, quando a realidade ela é muito dura, quando a vida da gente ela não é aquilo que a gente queria para a gente, o nosso organismo ele cria maneiras da gente amortecer essa dor e amortecer esse sofrimento. Tá? Então, plano material está diretamente ligado à nossa saúde. Né? O plano mental é o nosso plano psicológico, gente. A gente precisa estar bem mentalmente, a gente precisa estar com a nossa mente higienizada, não é? Com os pensamentos focados em coisas boas, positivas, em crescimento, em conexão com a felicidade. A gente não disse que a felicidade é um estado mental, não é? E realmente é um estado mental mesmo. Então, esse plano mental que a gente fala da nossa parte psicológica e de como a gente reage psicologicamente às coisas, né? A gente tem o nosso plano emocional, que são as nossas emoções, como a gente lida emocionalmente com as pessoas, o impacto que as coisas causam na gente, como a gente recebe isso, não é? O quanto a gente deixa a nossa emoção fluir, tomar conta, porque a emoção pode ser um veículo extremamente criativo para a gente, não é? Não é à toa que os grandes artistas, as grandes mentes do mundo, olha que é até antagônico a gente dizer, mas na realidade, as grandes mentes do mundo, né, elas são extremamente emocionais e sensíveis. Não é? É quase como se a mente, na realidade, ela conseguisse materializar, conceber aquilo que a emoção e o coração sente. Não é? E o coração parece que é quase um outro cérebro da gente, não é? Ele tem vontade própria, desejo próprio, expressões próprias, não é? A nossa emoção, ela é extremamente importante no processo criativo da nossa vida, né? Para a gente criar, para a gente poder realizar as coisas da vida da gente, a gente tem que criar. Tudo aquilo que foi materializado, né, foi concebido por uma mente antes, por uma criação antes, que vem de um desejo, que vem de uma emoção, de transformar o mundo, de ver as pessoas, de certa forma, né, se transformarem. Surgiu a partir de um sentimento, de uma emoção. Não é? Então, o nosso plano emocional também é muito importante. E aí nós temos o nosso plano espiritual, não é? Que sustenta essas outras três partes, não é? E que permeia todas elas, não é? A espiritualidade, ela tem que permear a minha vida, o meu plano material, ela tem que permear o meu plano mental e tem que permear também o meu plano emocional. A espiritualidade, né? Ela permeia todas essas dimensões da minha vida e, na realidade, essas dimensões, elas são uma expressão da minha espiritualidade, do meu pensamento espiritual e de como esse universo, esse mundo, esse plano espiritual opera transformações na minha vida, na vida das outras pessoas e, consequentemente, na vida do mundo, né? Através de mim e do que eu permito. Então, eu digo que esses são os 4 pilares da existência, os 4 pilares da vida. É incrível, né? E é tão engraçado que a gente vive num mundo que é material, né? O planeta Terra é literalmente a dimensão da materialidade e, ao mesmo tempo, nós fomos ensinados desde sempre que nós precisamos renegar a matéria, não é? Como se nós estivéssemos aqui simplesmente passando férias e um dia, né, a gente fosse para uma outra dimensão e nada do que a gente fez aqui fosse importante para essa continuidade desse processo de evolução que vai acontecer, tá? Isso é um grande erro, gente. Tudo o que acontece traz um ensinamento e a gente está nesse planeta aprendendo, né? Aprendendo lições e colaborando para a evolução do todo, para a evolução do universo.
Não é à toa que nós somos feitos de pó de estrelas, não é verdade? Então, o que a gente faz aqui, nesse plano, não reverbera só aqui, reverbera para o universo. E esta encarnação que nós estamos tendo neste momento, né, ela é importante para realizar o plano do universo. Todos nós estamos aqui, temos a nossa função, não é? E temos o nosso papel nesse processo de realizar esse plano do universo, tá? Então, estar aqui neste planeta significa que a gente tem que aprender a lidar com as coisas daqui. E o dinheiro e a materialidade é uma dessas coisas. Não é à toa que, desde que o mundo praticamente é mundo, há uma forma de troca. E o dinheiro é nada mais, nada menos do que a forma moderna de troca das coisas. No passado, as pessoas viviam do escambo, né? As pessoas viviam literalmente da troca. Então, você tinha uma galinha, você ia lá e trocava por algumas sementes de feijão que você precisava para plantar, para poder colher e alimentar a sua família. Não é? Eu tinha 500 gramas de sal, eu ia lá e trocava por uma ferramenta para eu poder arar ali o meu plantio. E existem até hoje povos, né, vivendo em lugares remotos, obviamente, que ainda vivem da troca. Tá? O dinheiro para o homem ocidental e no nosso mundo moderno, ele é nada mais, nada menos do que uma forma de troca. E no passado, o elemento relacionado à prosperidade, à riqueza, ao dinheiro, era o elemento terra, né? E ainda é, obviamente, é o mais importante deles, porque através da terra é que a gente vai ter aí a retribuição das coisas, né? A gente colhe a partir da terra e se alimenta a partir da terra, metais preciosos, pedras preciosas, a riqueza do mundo vem a partir da terra, está debaixo da terra, não é verdade? Petróleo está embaixo da terra. Todas as coisas que são preciosas para a gente estão na terra, não é? Mas hoje o dinheiro ele também é uma expressão do elemento ar. Quantos de nós hoje em dia pega materialmente no dinheiro e usa o dinheiro de papel de verdade? Quase ninguém, né? Para as pessoas do passado, realmente, pensar que o elemento terra ele era o elemento da prosperidade fazia total sentido, porque você precisava ter grandes quantidades de tudo, não é? Materialmente falando, para você ser considerado uma pessoa próspera, uma pessoa rica, né? Então, você tinha muitas pedras, você tinha muito ouro, você tinha muitos grãos, né? Uma quantidade imensa das coisas para você poder perceber, tocar de uma forma sinestésica, e isso, obviamente, é material, nos coloca nesse pensamento de que a Terra é o elemento da materialidade. Só que hoje, o dinheiro não é mais isso, né? A prosperidade, a riqueza, não é mais a quantidade de coisas materiais que você possui, né? Mas ele é um pensamento do quanto você pode possuir. Como que é isso? Se a gente observar, na verdade, né, a gente, o dinheiro é meramente um conceito. O que está lá no banco, hoje na nossa conta, não é moeda sobre moeda. São simplesmente, né, letras, números e uma ideia de que aquilo é material ou pode ser traduzido em coisas materiais quando eu preciso. Você já pensou, se não fosse o dinheiro, a quantidade de coisas que a gente precisaria ter para poder trocar por coisas que nós queremos? Seria quase impossível,
não é? Seria quase impossível a gente ter tudo o que a gente tem numa casa, não é? Mais o que a gente precisaria ter para poder ter tido aquilo que está na nossa casa, ou para a gente poder um dia ter aquilo que se tornou a nossa casa, ou as coisas que nós temos na nossa casa, as coisas materiais, não é? Então, é graças ao dinheiro, não é? E esse pensamento de que aqueles números, que o cartão de crédito é uma coisa desse tamanhozinho, gente, que expressa a noção de que a gente pode ter coisas infinitas, né? No caso de um cartão, por exemplo, Platinum, ou um cartão que não tenha limite de crédito, por exemplo, né? Existem pessoas que têm cartões que não têm limite de crédito, né? Garanto que todo mundo que está aqui quer chegar nesse nível, tá? Então, tudo isso é uma ideia, o dinheiro é uma ideia, né? Então, e a ideia é o elemento ar. Estar sintonizado com o ar, hoje em dia, com esse elemento da natureza, é extremamente importante, né? E o ar é o elemento da mente, do intelecto, da inteligência, da criatividade, né? É extremamente importante também no nosso processo de busca, da se sintonizar com essa corrente da riqueza. Como eu estava falando para vocês, né? O dinheiro, ele também é tempo. A gente pode contratar pessoas para trabalhar por nós e fazer, produzir, né? Num tempo que nós seríamos impossíveis de produzir e multiplicar aquele tempo. Vocês já pensaram nisso? Né? Um empresário, por exemplo, quando ele paga para as pessoas, ele está pagando tempo e ele está ganhando tempo, né? Então, a gente precisa mudar e ampliar a nossa visão do que verdadeiramente o dinheiro ele é e ele representa para as pessoas no mundo, tá? Dinheiro é posses, mas dinheiro também é cura, dinheiro também é tempo, dinheiro também é felicidade, dinheiro também é amor, né? Dinheiro também é paz. Olha só quantas coisas, e nós poderíamos ficar aqui numa lista infinita de coisas, tá? Para falar de dinheiro. Dinheiro é todas essas coisas e se tornou todas essas coisas. Não era no início do mundo, mas hoje se tornou tudo isso, tá? E exatamente pelo dinheiro representar e ser todas essas coisas, né? E ser uma força extremamente poderosa no planeta, no mundo, o dinheiro se tornou um grande tabu da sociedade e da humanidade, não é? Eu acho que não existe sociedade moderna, pelo menos ocidental, que o dinheiro não seja um grande tabu. O dinheiro é tanto tabu, ele é tanto tabu que a gente não fala sobre ele. Vocês já perceberam? É quase como se fosse proibido se falar sobre dinheiro. Essa conversa que a gente está tendo aqui durante esses dias, né? Ela para algumas pessoas é ofensiva. Vocês já pararam para pensar nisso? Teriam algumas pessoas que estariam aqui neste momento, não é? E que não conseguiriam ficar 10 minutos nos ouvindo porque se sentiriam agredidas pela temática dessas lives, porque consideram o dinheiro um grande pecado, porque consideram o dinheiro um mal, porque consideram o dinheiro sujo, porque consideram o dinheiro não espiritual. Essa forma da gente agir, de não falar para o outro quanto a gente ganha, porque é feio dizer quanto eu ganho, como se você fosse ficar mais rico ou mais pobre porque você diz quanto você ganha, né? Você não vai fazer a mínima diferença na quantidade de dinheiro que você ganha, não é? A gente fala sobre tantas outras coisas que a gente faz, não é? Você fala quantos livros você leu, você fala o que você comeu, não é? Você fala sobre os lugares aonde você foi, não é?
Você fala sobre a sua família, sobre coisas do seu cotidiano, não é? Mas não fala o quanto você ganha, porque isso soa para as pessoas como uma ofensa, porque a pessoa ela interpreta isso de maneira errada, que é como se você estivesse humilhando essa pessoa, né? E isso é um comportamento que a sociedade desenvolveu e que nos foi programado. E quando a gente reforça esse tabu, né, do dinheiro, não é? A gente reforça em nós também, nós reforçamos em nós o nosso sentimento de culpa, né, e de vergonha. E isso é péssimo, não é? Porque tudo aquilo que a gente sente culpa ou sente vergonha, a gente assume para nós que é algo ruim. Então, uma das coisas que nós precisamos assumir a partir dessa live hoje, né, é que todas as vezes em que nós sentirmos culpa ou vergonha de ganharmos o quanto a gente ganha, ou de falar sobre o dinheiro, né, a gente vai reprogramar esse comportamento e esse pensamento, se comportando de uma maneira até que a gente consiga se sentir bem tendo esse tipo de conversa livremente com as outras pessoas. Tudo tem dois lados e tudo depende do quanto mentalmente, não é verdade, a gente se conecta com essa experiência. Mas você já percebeu que se você é uma pessoa bem-sucedida e você não tem vergonha de dizer o quanto você ganha no mês ou o quanto você ganha no ano, você pode inspirar outras pessoas a se tornarem tão prósperos quanto você, não é? E que você, ouvindo histórias de sucesso das outras pessoas, você pode se inspirar, não é? Para se tornar uma pessoa mais próspera e ir até além do que aquela pessoa que te inspirou inicialmente que ela chegou. Você já parou para pensar que, na realidade, ocultar esse tipo de coisa, né? E não ter uma conversa franca com as pessoas, aberta e direta, sobre esse tema, sobre o tema dinheiro, né? Na realidade, pode ser uma, um comportamento que tem sido incentivado na humanidade para manter as pessoas em uma conexão com o sentido de servidão, porque se eu não falo quanto eu ganho, a outra pessoa, primeiro, não vai, vai ser muito mais difícil, algumas vezes, de ela querer chegar onde eu cheguei, de almejar ter os sonhos, né, de alcançar coisas. Ou, por exemplo, em uma empresa, pessoas que não têm uma discussão aberta sobre os seus próprios salários. Você já parou para pensar quantas pessoas estão sendo exploradas por causa dessa forma velada de falar sobre o dinheiro? Pessoas, às vezes, que têm o mesmo cargo que você, ou que estão na mesma posição que você, e que estão ganhando menos do que você, e injustamente. Não é? Injustamente. E lidar com, se sintonizar com a energia e com a corrente da prosperidade também requer que o ser humano esteja conectado com o sentido de justiça. Lembra que a palavra rico tem a ver com reikis, que é retidão, sentido reto, não é?
conversar com as outras pessoas sobre o dinheiro, né? E romper esse grande tabu que as pessoas têm de conversar sobre essas coisas e etc., né? Faz com que a gente crie uma sociedade com maior entendimento sobre todas as coisas e que as pessoas, elas criem um entendimento sobre o seu próprio valor. A sociedade criou esse tabu de não ter uma conversa aberta sobre o dinheiro para manter as outras pessoas em servidão, porque isso é útil para uma classe dominante que mantém as outras pessoas sob controle. E se a gente quer se libertar desse controle e a prosperidade, a força da prosperidade está diretamente sintonizada com o conceito também de liberdade, não é? É impossível você ser próspero sem ser livre, não é? A gente precisa saber o nosso verdadeiro valor. E você também precisa ajudar que o outro descubra o valor que ele possui, o valor que ele tem. Porque é o que a gente está falando aqui já todos esses dias. Quanto mais todo mundo for próspero, mais nós seremos prósperos. Quanto mais as outras pessoas tiverem dinheiro, mais elas vão poder pagar pelos nossos serviços, pelos nossos honorários. Tá? Então, a gente não pode entrar nessa sintonia de subserviência, né? De manter as coisas veladas, não é? Querendo se dar bem, né? Esse compromisso que a gente está estabelecendo aqui, através dessa jornada, é para a gente se sintonizar com a corrente da riqueza e a corrente da prosperidade, sem esquecer o lado metafísico do dinheiro e a justiça que precisa estar envolvida nesses processos, de forma que a riqueza ela seja acessível a todas as pessoas e todos os seres. E isso começa com as nossas atitudes, começa com coisas pequenas como essa que a gente está falando aqui agora, né? Como ser mais transparente com as outras pessoas e com a gente mesmo, não é? Tirar é, 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 essa ideia que reforça o nosso sentimento de culpa e vergonha com o dinheiro, né? Porque se nós tivermos culpa e se nós tivermos vergonha, nós estamos assumindo que essas coisas, que a gente não pode ter essas coisas na nossa vida, não é? Porque essas coisas são ruins. Tudo que causa culpa. Você não pode se sentir mal por dizer para as pessoas que você é próspero. E você também não pode se sentir mal porque a outra pessoa disse que ela é próspera. Você tem que abençoar a riqueza da outra pessoa. Abençoar a riqueza do outro e se desintonizar do rancor, da inveja, né, da insegurança. Tira os obstáculos que estão no nosso caminho da corrente do dinheiro e da riqueza. Rancor, medo, inveja, ganância, né? São coisas que são obstáculos muito altos que se colocam neste caminho e que são colocados por nós. Então, toda vez em que a gente sentir, porque nós somos humanos e às vezes isso acontece com todas as pessoas, né? Acontece comigo, com qualquer um. A gente tem aquele pensamentinho de, sei lá, né? Raiva, ira, ódio, ganância ou inveja, né? Isso acontece com todo mundo. A gente tem que exercitar para desfazer isso dentro de nós.
né? E falar para você mesmo, você está aprendendo a ter menos aquilo, e que aquela pessoa chegou onde ela chegou, e ela tem o que ela tem, não é? Alcançou o que ela alcançou, esperamos que de forma honesta, porque ela merece. E, se foi de forma desonesta, ela também merece aquilo, porque ela vai pagar um preço super alto por aquilo. Tá? A gente vendo aí todos os dias na televisão, não é? O que as pessoas que burlam as leis, que tiram o dinheiro da merenda das pessoas, não é? Que roubam o nosso dinheiro suado que a gente paga através de impostos, o que está acontecendo com elas, não é? É claro que o mundo é muito grande, é claro que o nosso país também é muito grande, a corrupção e o roubo é imenso, né? Mas a gente não pode esquecer que, mesmo com todos os interesses que existem por trás de todas as coisas, a justiça eventualmente ela é feita. Olha quantas pessoas que tiveram aí em cargos super importantes que hoje estão na cadeia, hoje estão com uma tornozeleira. Que vida amaldiçoada! Eu não queria isso para minha vida, não. Tá? Então, a gente também tem que confiar um pouco, né, na sabedoria do universo. Então, abençoe todos os dias essas pessoas, porque abençoando o caminho dessas pessoas, você está abençoando o seu próprio caminho. Todos nós estamos interligados por uma mesma teia de energia, né? Então, a bênção que você envia para ela retorna para você, porque ela está na mesma rede, ela está na mesma teia, né? Então, o que você envia volta para você multiplicado, triplicado, 10 vezes mais, tá? Então, vamos a partir de hoje também aprender, né? Além de falar livremente sobre dinheiro, todas as horas, todos os momentos. Quanto mais você falar sobre dinheiro, mais você vai estar se sintonizando com essa energia. Vamos também aprender a abençoar as pessoas que são prósperas, que têm dinheiro, todas elas que vocês conhecem, né? Que são próximas de vocês ou que vocês eventualmente conhecem mais à distância, não é? Familiares de vocês. Vamos abençoar o caminho dessas pessoas e vamos pedir que elas sejam cada vez mais próximas, né? Que assim o universo vai reconhecer que a gente também está sintonizado em uma energia de crescimento, de abundância, de fartura, não é? E de bênçãos ilimitadas. E assim ele retribui para a gente, né? Essas bênçãos, tá? Parar também com essa ideia de que dinheiro é sujo. Tem gente que não gosta de nem pegar no dinheiro, gente. É sujo, né? Realmente, não é a coisa mais limpa do mundo, passa pela mão de tantas pessoas, né? De várias pessoas. Mas a gente pega em coisas muito mais sujas, não é? Isso daqui que eu estou pegando agora nesse momento não é muito mais limpo do que o dinheiro. Então, sinta o dinheiro. Aliás, é uma coisa muito boa nessa época que a gente está vivendo de dinheiro, que é só o dinheiro do pensamento, do cartão, não é verdade? É até estranho, algumas vezes a gente vai pagar as coisas com dinheiro, é até esquisito, né? É importante você manter algumas notas na sua carteira, porque o dinheiro é um símbolo, a moeda é um símbolo, a nota é um símbolo, não é? Além de que aquele papel carrega energia. Olha que legal, vamos pensar no percurso daquele papel para ele chegar até você, né? Aquele papel teve com outros vários papéis, né, parecidos com eles, e vários desses papéis representam a riqueza, né? Aquele papel esteve guardado em um banco, num caixa, num cofre,
não é? É, e tudo isso carrega força e carrega energia, viu? Carrega o numen que eu falei para vocês. Então, quando a gente pega no dinheiro, quando a gente pega na moeda, essa força ela nos é transmitida. Essa energia, né, ela é transferida para o nosso próprio campo de energia. Então, nunca deixe de ter notas, pegar em notas, pegar no papel, tá? E ter papel, dinheiro de papel com você. Se for de moedas que valem mais do que a sua própria moeda, ótimo, não é? Seria maravilhoso se todos nós ganhássemos em euro, em libra, em dólar, né? Imagina, um dólar vale quase R$ 6, não é? Você ter essas notas, você ter essas moedas, te coloca em sintonia com aquela vibração específica daquela moeda. Que a riqueza, realmente, ela é uma energia única, né? Todo mundo, em qualquer lugar do planeta, pode dimensionar para você o que é ser rico, o que é ser próspero, o que é ter dinheiro, não é verdade? Porém, cada moeda de cada país tem a sua própria nuance de vibração, tá? Então, quando você tem essas diferentes moedas com você, você também se sintoniza com essas diferentes nuances. E o mundo, gente, ele é imprevisível. Quem pode dizer para você que amanhã ou depois não vai surgir uma oportunidade de trabalho para você na sua vida em que você vai poder ganhar em euro? Ou que você vai poder ganhar em dólar? Ou que você vai poder ganhar em libra? Né? Ou que você vai mudar do país, vai para um outro país e vai ganhar naquela moeda. Ou que a sua empresa, amanhã, do nada, alguém desse país vai entrar em contato com você e vai falar: nossa, eu quero as suas peças, eu quero o seu produto. Você exporta, tá? Então, ter essas moedas de diferentes países não é um mero fetiche, né? Tem a ver com essa questão da moeda carregar essa nuance da energia específica daquela moeda, daquela finança daquele país. Tá? Então, parem com essa ideia de que dinheiro é sujo. Não é, viu? Isso é importantíssimo, porque ninguém quer, né? Coisas que são sujas. E comece a ter moeda de papel com você. É importante. Algumas. Mesmo que você não use, que você deixe ali na sua carteira de enfeite. Tá? Outro tabu do dinheiro que a gente precisa perder é que o dinheiro é mal. O dinheiro não é mal, a gente já falou sobre isso aqui outro dia. O dinheiro é uma energia neutra e quem faz o bem ou o mal com o dinheiro é o ser humano, não é o dinheiro por si. Né? Se eu deixar aqui 1 milhão sobre essa mesa, ele não vai fazer nem bem nem mal. Aliás, é muito provável de ele fazer mais mal no sentido de que ele não vai ser usado para dar saúde, matar a fome, não é? E dar felicidade para as pessoas. Então, o dinheiro em si é uma energia neutra, certo? Né? E nesse caso, como eu acabei de explicar, esse mais mal que eu estou falando, na realidade, é o mal positivo, né? Porque ele, ao ser usado, faz o bem. Então, ele pende muito mais para o bem do que para o mal. Tá? Precisamos parar com essa ideia de que dinheiro é ruim, de que dinheiro é mal, que o dinheiro é demoníaco, né? De que o dinheiro só traz infelicidade. Que infelicidade o dinheiro traz? Não, para mim, não. Se traz para alguém, sinto muito. Só representa que a pessoa ela
não soube fazer bom uso desse dinheiro. Então, a gente precisa mudar também esse nosso pensamento, tá? Dinheiro não traz infelicidade, viu? Muito pelo contrário, dinheiro traz felicidade, né? Se me derem agora 1 milhão, eu sei exatamente como ser feliz com esse 1 milhão. E acho que todos vocês também, né? Tá? Então, é, a gente tem que também mudar esse pensamento de que dinheiro é mal, traz infelicidade, traz maldições, né? Traz no sentido de que a gente estava conversando ontem. É importante que a gente se sintonize com coisas que são prósperas. Então, não é legal, por exemplo, você comprar o apartamento no leilão de alguém que perdeu esse apartamento. Isso não é legal. Está ligado a uma história de fracasso, não a uma história de sucesso. E aí tem a ver com essa história da energia, né, que impregna, que anima as coisas. Viu? Né? A mesma coisa com qualquer outra coisa. Um carro que você vai comprar está ligado a uma história de tristeza, né? A gente precisa ter esse cuidado. Se possível, não. Não é? Mas se for a única maneira de você ter um bem para você trabalhar, não é? Aí você tem que pensar, né, colocar na balança a sua necessidade. Mas se for possível, não. Né? Agora, o dinheiro em si, como uma força e uma energia, ele é uma forma, uma energia neutra. Né? Outra coisa, a gente precisa parar com essa história de que dinheiro não é espiritual. Dinheiro tanto é espiritual que durante todos esses dias a gente está falando aqui que o dinheiro é uma consciência, que tem desejos, pensamentos próprios, ações próprias, não é? Gosta ou não mais dessa ou daquela pessoa, a ponto de terem pessoas que têm aquilo que a gente chama mais de sorte do que outras, não é verdade? Então, nesse sentido, o dinheiro é extremamente espiritual. Em diversas culturas, se o dinheiro não fosse espiritual, a gente não tinha deuses que são ligados ao dinheiro e à prosperidade, não é? Olha aí, a gente tem tantos dinheiro, tantos deuses do dinheiro. A gente tem Tyche na cultura grega, Fortuna na cultura romana, aliás, tem o próprio nome de Fortuna, não é? A gente tem Lakshmi na cultura hindu, não é? Que é uma deusa do dinheiro, da prosperidade, Ganesha, que é um deus da sorte, que abre os caminhos. Né? Todas as culturas têm as suas deidades do dinheiro, né? E da riqueza e da prosperidade. Então, essas deidades, elas expressam exatamente essa consciência, certo? Observando os mitos dessas deidades, né, a gente também consegue observar como que essa força e essa energia ela se comporta no mundo, tá? Então, parar, né, com essa história de que dinheiro não é algo espiritual, é algo muito espiritual, viu? E como eu já falei aqui mais de uma vez, né, nós só conseguimos ser seres espirituais e ter tempo para exercitar a nossa espiritualidade, não é? Se a nossa vida financeira e material ela estiver minimamente em ordem, tá? Minimamente equilibrada, tá? Então, é, como a gente estava falando dessa questão, né, de não falar sobre o dinheiro e etc., é tão importante você falar sobre o dinheiro que você também precisa aprender a pedir conselhos para as pessoas que são prósperas, mais do que você, sobre o que você pode fazer com o seu dinheiro, sobre como é que você pode usá-lo da melhor maneira, no que você deve investir, tá? Isso cria, né, uma experiência
compartilhada e faz com que essas pessoas que têm histórias e que têm mais experiência do que você, né, possam te dizer qual é o caminho das pedras, viu? Então, para também de ficar com aquela coisa, ai, não vou falar nada para ninguém, porque se eu falar vai criar olho gordo, se eu falar vai criar. Você já está criando fazendo isso, né? Quem está colocando olho gordo nas suas coisas é você, não é a outra pessoa, viu? E em termos mágicos, em termos de magia, né? Qualquer coisa na nossa vida só nos atinge se a gente abrir brecha para que aquilo nos atinja. Não existe magia, não tem feitiço, não tem olho gordo, não tem inveja, não tem maldição, não tem nada que tenha a capacidade de intervir na sua energia se você não abrir brecha e permitir que essas influências externas entrem na sua vida. Tá? Tanto que um exercício que a gente faz, né, para reforçar a nossa força e não ser influenciado por essas coisas externas, né, é olhar para o espelho com uma vela, olhar para a nossa face, né, e repetir para nós mesmos que nós estamos nos bloqueando e nos blindando para que essas forças elas não entrem na nossa vida. Isso é uma força de reconhecimento, né, e de fortalecimento da sua própria identidade. Tá? Pare com essas superstições. Eu já falei para vocês, pessoas supersticiosas, elas não evoluem, elas não prosperam, porque a superstição nos sintoniza com o pensamento da restrição. Quando nós somos supersticiosos, a superstição ela existe para nos impedir de fazer determinadas coisas. Não faz isso, porque se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Não faz aquilo, porque se você fizer aquilo, vai acontecer isso. E isso é energia de restrição, não de prosperidade, de evolução e de crescimento. Tá? E uma coisa importantíssima que eu vou propor para vocês fazerem a partir de hoje, tá? É vocês fazerem uma vez por mês um grupo de pessoas aí que vocês conhecerem, pessoas da sua família, pessoas amigas, queridas, o que a gente chama e o que a gente vai chamar a partir de hoje de café da sorte. O que é o café da sorte? Ele é aquele momento no mês que você vai trazer para perto de você pessoas que querem crescer e que querem evoluir como você e que, nesse café, vocês só vão falar sobre prosperidade, sobre projetos, né? E sobre dinheiro. Nada mais. Qualquer outra temática, ela é proibida de entrar nesse café. Sabe o café da Socialite? Né? É exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque isso vai criar uma forma coletiva que é muito mais poderosa do que a forma individual, ok? De nos sintonizarmos com a energia da prosperidade. Você já percebeu que pessoas ricas andam com pessoas ricas? E pessoas pobres andam com pessoas pobres? Na maioria das vezes, né? A única pessoa pobre que anda com a pessoa rica é aquela que trabalha para a rica, né? Isso traz um ensinamento muito sério de que a gente tem que se sintonizar com as pessoas que têm os mesmos pensamentos e que querem as mesmas coisas que a gente. Então, reúne aí 3, 4, 5 pessoas e uma vez por mês, né, vocês vão se reunir para fazer o café da sorte, que é o momento em que vocês só vão conversar sobre prosperidade, dinheiro, riqueza e vão compartilhar uns com os outros as suas próprias receitas, né, e as suas próprias ideias para prosperar. Tá? Isso ajuda muito a desfazer esse tabu que o dinheiro é para algumas pessoas, né?